Bem-vindo ao canal Aprofundando-se na Palavra. Este é um canal voltado para o crescimento espiritual. Buscamos nas Sagradas Escrituras mais e mais revelações que possam nos proporcionar esse crescimento. Alimentos mais sólidos que nos leve a um crescimento cada vez maior, em direção à estatura de varão perfeito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Aperte o sininho para receber sempre todo o vídeo que for postado. Seja um dos primeiros a receber. Deixa também o seu parecer nos comentários. Eles serão muito úteis na sequência dos estudos. E não esqueça de deixar também o seu like. Vamos falar um pouco sobre fé. Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho que nós, como cristãos, nascidos de novo, a coisa que mais nós queremos é agradar a Deus. E não só isso, nós queremos que Deus se agrade de nós. Então, se nós queremos alcançar isso, ou seja, Deus está a conseguir agradá-lo, tá? Fazer com que Ele esteja satisfeito com nós, somente quando nós temos fé. Se nós não tivermos fé, nós somos comparados até ao incrédulo, tá? Aquele que não crê em Deus. Então, isso é muito importante na vida cristã. Agora, ele diz aqui que, em 2 Coríntios 7, por exemplo, diz assim: porque vivemos por fé. O viver do cristão é baseado em fatos espirituais, sabe? Em verdades espirituais que nós não vemos, não com esses olhos, mas pelos olhos da fé. Nós cremos em Deus, nós sentimos a sua presença, nós temos a convicção, tá, em fatos que nós não vemos, mas por causa de uma dimensão diferente. Não é a fé natural, que eu creio que amanhã o sol vai nascer, coisa assim, tá? Porque eu estou acostumado a ver por esses olhos, tá? Então, eu tenho fé que amanhã, pela manhã, o sol vai nascer. Isso é uma fé natural, sabe? Crer que eu vou lá na cozinha pegar um copo e beber, tá? Por isso eu tenho fé que eu vou encontrar a água lá, porque eu sei que tem água lá, eu sei que tem um copo. Então, esse saber vem de um relacionamento com Deus. Tá? Quando os nossos olhos se abrem para começarmos a contemplar o mundo espiritual. Porque Deus é Espírito. E importa que nós o adoremos em Espírito e verdade. Ou seja, importa que o nosso relacionamento em tudo seja o quê? Em Espírito. Então a fé espiritual é uma fé no Espírito. Não pela mente. A fé natural é pela mente. Tá? A mente, ela pensa, ela analisa e ela conclui. Se nasceu o sol ontem, então amanhã também vai nascer. Mas a fé espiritual é diferente. E às vezes vai até além do que simplesmente estar lendo um versículo. Porque quando nós lemos o versículo, nós usamos a nossa mente para a leitura. Mas ela tem que ser transportada, aquela verdade, para o nosso espírito. E aí sim nós podemos fazer essa diferença. Então, às vezes é até difícil de explicar a fé, porque é uma coisa que não se entende, tá? Por palavras. Tá? Na realidade, é uma experiência com Deus que você tem, que você passa a crer nele, porque você conhece ele, tá? No que ele é capaz, e o que ele faz em você, e você sabe que porque você pode crer e confiar em cada palavra que está escrito, não porque está escrito, porque você conhece, tá, a idoneidade de Deus. Então é muito interessante. Ele dá como resposta, né? Porque vivemos. Tá? Então é como se estivesse respondendo a uma pergunta. Tá? Como nós devemos? Porque nós cremos na fé espiritual? Porque vivemos por fé e não por vista. Tá? Ao contrário do que nós vemos, caminhar pelo que nós vemos, nós vivemos por fé, ou seja, andamos. É um caminho, é uma vida diferente. A vida de fé não é viver pela vida humana,
A vida humana traz a fé natural, a vida espiritual traz a fé espiritual. Então, eu costumo sempre falar, a mente analisa e conclui as coisas. O espírito não. O espírito, nós somos conscientizados daquela verdade. Nós, não é que com a mente nós concluímos, analisamos e chegamos à conclusão. Não, simplesmente nos é revelado, sabe? Somos conscientizados daquilo e aquilo passa a ser algo inerente a nós. E se nós andarmos baseado naquilo, então nós estamos andando por fé. E isso se encontra no nosso espírito. Andar no espírito é necessário ter fé. Você não consegue andar no espírito se não for por fé. Sabe? Também não consegue ter fé se não andar no espírito. Então, é algo paralelo. Vamos pôr assim, como se estivessem dimensões diferentes. Nessa dimensão física, eu analiso as coisas e creio no que eu estou vendo. Tá? Agora, no mundo espiritual, não. Me é revelado e eu creio naquilo. Eu vejo com os olhos espirituais. E aí eu sou conscientizado e eu tenho aquilo como verdade na minha vida e sigo. Eu ando nela, eu vivo por ela. Isso é uma diferença muito grande. Isso tem níveis por causa da nossa experiência dia a dia com Deus. Duas maneiras pelas quais devemos andar: viver ou ser guiado. Duas maneiras pelas quais devemos andar: ou da forma natural ou da forma espiritual. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre fé natural. O que é fé natural? Crer segundo o entendimento da alma. Aquilo que falei, mente, vontade, emoções, são sentimentos, tá? Que não são físicos, tá? São até emocionais, da nossa psique, tá? Da nossa alma, que também não se toca, não se pega. Mas eu creio que se eu pegar um açúcar, ele é doce. Por quê? Porque eu tenho essa experiência já de pegar um açúcar doce. O gosto tá na língua, mas o sentimento tá na alma. Então, percebe? Uma coisa física e uma coisa tá andando também segundo aquilo que é a nossa alma. Ao contrário da espiritual. Então, ser dirigido e guiado de maneiras naturais. O que são coisas naturais? Para nós não podemos dizer, às vezes a gente pensa assim, o físico, né? O corpo, por exemplo, é físico, eu sei que isso é mão. E quando eu vejo uma mão, lógico que eu creio que aquilo ali é uma mão. Por quê? Por tudo que eu já tenho entendido e aprendido. Tá? Mas a alma também tem sentimentos. Tá? Eu sei examinar e concluir certas atitudes, tá? Eu tenho desejos, eu tenho vontade. Tudo isso é andar por fé, por vista. Não é andar por fé, é andar por vista, por aquilo que é natural. A alma também é natural, tanto quanto o corpo. Tá? Agora, nós precisamos andar pelo Espírito. Amém? Então, crer segundo o entendimento da alma, mente, vontade e emoções. Tá? Isso é fé natural. Tá? Ser dirigido e guiado de maneira natural. E a fé espiritual? A fé espiritual é diferente. A fé segundo Deus, oriunda do Espírito. Você não pode entender as coisas de Deus pela sua mente, pela sua razão, e nem tocando. Tá? Por quê? Porque o espírito está numa outra dimensão, assim como a alma está numa outra dimensão do que a física, tá? O espírito também está numa outra dimensão. No nosso corpo nós temos cabeça, tronco e membros para ver, fazer, tocar, andar, caminhar, pensar. Tá? Agora, na alma nós temos o pensamento, tá? Porque nós temos a mente para pensar. Tá? Para pensar. Agora, não somente, nós temos vontade, tá? Que desejos, que inclusive é isso que nos prejudica muito, porque nosso corpo se tornou o corpo do pecado, porque o diabo tem agido em intermédio disso. Então, quando a nossa alma se inclina
para o corpo, ela está dirigida pelo diabo. E isso é terrível. A mente tem que ser posta no espírito. A Bíblia diz que a mente posta no espírito é vida e paz. Então, nós temos que inclinar nossa mente para o espírito. Mas primeiro nós precisamos renascer, né? Nós temos um novo nascimento onde nós recebemos o espírito e agora a nossa alma não é obrigada a seguir os desejos da carne, do nosso corpo que está contaminado pelo pecado. Então, o nosso corpo está contaminado pelo pecado. E se nós seguirmos a vontade dele, nós fazemos a vontade não de Deus, mas a vontade do diabo. Então, esse é um grande problema. Tá? Por isso que nós temos que conhecer bem a nossa natureza. Tá? A nossa mente tem que saber ser colocada em Deus ou no Espírito. Quando ela é colocada em Deus, a palavra nos ensina que é vida e paz. Nós tocamos a vida. Quando nós entramos no Espírito pela mente, se voltamos para o Espírito agora dirige. Nós somos dirigidos pelo Espírito. Desde que, é claro, que nós já tenhamos nascido de novo. Então, no Espírito nós temos 3 partes: consciência, comunhão e intuição. Interessa agora mais a questão de consciência, porque nós somos conscientizados. E porque nós somos conscientizados, nós cremos. Não porque nós analisamos e chegamos à conclusão. Não, tá? Espiritualmente, nós somos conscientizados. É o que a palavra de Deus usa muito o termo de revelado. Foi revelado. É diferente de entender. Entender é você analisar, racionalizar e chegar a uma conclusão. Agora, ser conscientizado é, de repente, eu deparar com algo que eu estou vivendo, estou sendo conscientizado e eu estou tendo um aprendizado. Agora, eu entendo aquilo não porque eu usei minha mente para concluir aquilo, não, porque eu enxerguei aquilo. Sabe, eu enxerguei. Sabe, eu não tenho como analisar mentalmente e concluir que Deus existe. Tá? Por mais que até o universo demonstra isso, mas só quando eu sou nascido do Espírito, eu sou conscientizado pela essa faculdade do Espírito da presença de Deus. É lógico que nós nascemos também como um bebê espiritual e aos poucos, assim como uma criança ela vai tendo consciência a nível de alma, né? De pensamento, de raciocínio, de mente, nas coisas que envolve ela a cada dia, o cristão também tem esse crescimento espiritual pela conscientização. Nós não aprendemos simplesmente lendo a palavra. A palavra é muito importante, mas nós nunca podemos esquecer que ela é espírito e vida. Então, quando nós tocamos a palavra, nós temos que entender que nós não vamos receber apenas lendo ela e entendendo e tirando conclusões. Não. Nós precisamos de revelação. Aquilo precisa ser tirado uma venda nos nossos olhos e que nós não vejamos mais pela nossa mente, mas pelo Espírito, pela consciência do Espírito. Então, nós somos conscientizados daquela realidade. Isso tudo é fé. Isso tudo é fé. Então, a fé espiritual é uma fé segundo Deus, que se oriunda no Espírito, através da consciência, principalmente também da comunhão da intuição, mas principalmente da faculdade do Espírito chamada consciência. Somente os nascidos de novo, que andam segundo o Espírito, possuem esse tipo de fé. Um homem que ainda não nasceu de novo, um ser humano, seja homem ou mulher, criança, não tem como entender as coisas de Deus, até porque as coisas de Deus não se explicam humanamente falando, não se explicam racionalmente. A nossa razão, por exemplo, não consegue entender que Deus existe, tá? Não eternamente no futuro, mas eternamente no passado. Isso a nossa mente não consegue. Nós conseguimos entender pela mente que a mente, eu posso até entender que eu vou viver para sempre, mas que eu vim eternamente do passado é algo que a nossa mente não cabe, porque na nossa mente tudo tem que ter princípio. Pode até não ter fim,
mas princípio tem que ter, porque ela é limitada. Agora, a conscientização de Deus é diferente, tá? Então, só os nascidos de Deus que andam segundo o Espírito possuem esse tipo de fé. A palavra de Deus diz: pelos frutos conhecereis. A maneira pela qual, segundo andamos, vivemos, é por fé ou por vista. O homem natural vive pelo que vê, tá? Então, tudo ele é assim, racional, tá? Então, tudo. Ele tem que se planejar tudo, ele tem que fazer tudo mentalmente e, às vezes, nós cristãos também somos levados assim. Mas qual é o grande problema disso? Se nós andarmos na alma, nossa alma for colocada, inclinar para o Espírito, tá? O que nós podemos ser enganados? Porque nós podemos ser inclinados para as coisas da carne e começarmos a agir em direção da vontade do diabo e não de Deus. Então, pelos frutos nós conhecemos. Então, a maneira que nós andamos vai mostrar se nós estamos andando por fé ou por vista. Então, é essa a diferença de um cristão e do incrédulo. Você anda por fé ou anda por vista? Você anda pelo que crê espiritualmente ou pelo que você crê naturalmente? Tá? O crer é aquele negócio. Se eu não encher o copo está vazio. Pela fé, não. Ele pode se tornar cheio sem eu ter colocado nada lá. Simplesmente pela fé. Então, nós entramos num âmbito totalmente diferente. Tá? Eu uso a expressão, às vezes, para facilitar a gente entender, é como se fosse uma outra dimensão. Nessa dimensão, tudo é físico, mas isso uma outra dimensão não é as coisas são físicas, simplesmente eu penso e ela se materializa. Não é mais ou menos a fé? Tá? Então, nós entramos num mundo diferente. Gente, a gente precisa entender que quando nós nascemos de novo, nós recebemos a vida de Deus, a vida Zoe. Essa vida Zoe é assim espetacular. É assim como uma criança que ainda não experimentou bem a vida humana, embora desde o primeiro dia ela já seja um ser humano, né? Assim somos nós. Desde o primeiro dia nós temos o Espírito regenerado dentro de nós. Quanto mais nós voltarmos para dentro de nós no Espírito, nos colocarmos, inclinarmos para o Espírito e exercitarmos o nosso Espírito, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo. E essa vida vai expandindo em nós. E cada vez algo mais de Deus, mais sobrenatural, sabe? Nós vamos desfrutar. Então, esse é o conceito de quando Adão foi colocado diante da árvore. Por quê? Porque a árvore dá um fruto, o fruto você tem que comer e o fruto você desfruta. Quando nós crescemos espiritualmente, nós estamos desfrutando de Deus. Nós estamos desfrutando dessa vida espiritual que foi colocada. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Tá? Ele comunga com o meu espírito. Se a minha mente é posta no espírito, a minha alma também participa desse desfrute de Deus. Então, comer é saborear, se deliciar, mas não só isso, que é um desfrute, mas além disso nós vamos absorvendo nutrientes, não é assim? Então, Jesus fala ali, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por quê? Quando você é alimentado, vamos pôr assim, entre aspas, os nutrientes espirituais vão sendo assimilados por nós e manifestos em nós. A nossa fé cresce. A fé vai crescendo dentro de nós. E nós podemos fazer coisas que humanamente nós não podemos fazer, mas espiritualmente sim. Qual é o limite que nós podemos realizar pela fé espiritual? Nenhuma. É a fé do próprio Deus, sabe? É algo herdado do nosso Pai. Nosso Pai tem essa natureza e nós herdamos. O problema é que nós não crescemos espiritualmente falando. Então, se nós crescermos e na medida que crescermos, mais e mais nós temos de Cristo. Não é verdade? Eu acho que não é difícil entender isso. E se eu tenho mais de Cristo vivendo e se manifestando em mim, o que eu posso ver? Coisas, sabe, cada vez até mais difíceis de explicar, porque a nossa mente não consegue
e nem entender e muito menos explicar. Mas coisas sobrenaturais, porque humanamente eu sou natural, mas espiritualmente eu não sou natural. Então, se eu agir espiritualmente, eu posso entrar no mundo espiritual, no mundo que se manifesta as coisas que naturalmente são impossíveis. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E como eu passo a ter a natureza de Deus, também começa a ser possível para mim. Então, qual é o limite disso? Cada um que sabe. Quanto mais você se dedicar à vida cristã e crescer em espírito e em verdade, mais você vai obter. O que me faz pensar bastante, e até me preocupa um pouco bastante com isso, é que eu vejo os cristãos, eles aceitam Jesus Cristo e depois eles não vivem espiritualmente dia a dia, tá? Ele aprende só a pedir a Deus, tá? E Deus dá, é verdade. Enquanto nós somos crianças, nós pedimos, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Mas chega uma hora que nós começamos a exercer a nossa vida humana e fazemos também igual nossos pais, não é? Então o que acontece? Quando nós crescemos espiritualmente, nós já não só pedimos, mas nós agimos. Nós não pedimos porque cremos, mas agimos por fé. E quando nós agimos por fé, nós estamos efetuando coisas pela fé. Por quê? Porque a natureza de Deus está dentro de nós, está crescendo mais e mais. Só que nós só podemos fazer isso aqui, enquanto estivermos na terra. Tá? E por às vezes o cristão não entender e compreender isso, o que acontece? Ele vai deixando que quando eu estiver com o Senhor, eu vou viver a plenitude da vida espiritual. Não, a gente tem que crescer aqui. Por isso que nós vamos ter, seremos diferentes de glória em glória na eternidade. Tá? A palavra de Deus diz que nós somos salvos. Mas o que é ser salvo? Ser salvo é ter um novo nascimento. Agora, como é que você chega? Tá? A estatura de varão perfeito, tomando leitinho racional? Não. Então, hoje você precisa de leite racional, mas amanhã você vai precisar de uma papinha maior.